Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha do primeiro ano. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Aqui é a tia Érica para uma nova videoaula de Química, ok? E o tema de hoje é ligação metálica, ok? É a última ligação que a gente vai observar, tá? Lembrando, nas aulas anteriores a gente viu ligações iônica e ligações covalentes. Recapitulando, a ligação iônica ocorre o que é a formação de íons. Ligação iônica ocorre a formação de íons, onde um elemento ele vai estar doando e o outro vai estar recebendo os elétrons. Um vai ficar carregado positivamente e o outro vai ficar carregado negativamente. Beleza? E a gente também tem a ligação covalente. A ligação covalente ocorre o que? O compartilhamento de elétrons. Olha aí, ó, ligação covalente. Ocorre o que? O compartilhamento de elétrons. Belezinha? E tia, e a ligação metálica? Vamos pensar um pouquinho. Ligação metálica. A ligação metálica ocorre entre metais. Exatamente. A ligação metálica vai ocorrer essa ligação entre metais. Ok. Essa ligação ela pode estar na sua forma simples, onde eu vou ter um único tipo de elemento, eu vou ter um único tipo de metal sendo ligado. Exemplo, cobre. Eu vou ter cobre ligando com cobre. Ok? Eu tenho um pedaço, né, desse metal e eu, na sua extensão toda eu vou ter apenas o mesmo elemento se ligando. E eu posso também ter uma liga metálica. O que é uma liga metálica, tia? É quando eu tenho mais de um tipo de metal no meu material. Beleza? Eu vou ter mais de um metal ligado nesse meu material. Belezinha? Essa é a ligação metálica. Mas, como eu disse, ela vai estar na sua forma simples ou ligas metálicas. Então, vamos ver, né, quem são esses metais, quem são essas ligas metálicas. Belezinha? Então, sem mais delongas, vamos lá! Bom, como eu disse, a gente vai falar primeiro dos metais. Ok? Para a gente compreender como ocorre essa ligação entre os metais, né? Aqui eu trouxe para vocês alguns metais. Ok? Na primeira imagem de vocês eu tenho, né, uns metais, tais como o ouro, que é um metal que a gente quer muito, né? Devido ao seu valor econômico. O ouro é muito valioso e a gente sempre quer esse metal na nossa vida, né? Din-din. Só que eu quero colocar uma observação para você, meu aluninho. O ouro, ele é muito maleável. Lembra lá no modelo atômico de Rutherford, ele usou no seu experimento o quê? Uma lâmina de ouro, ok? Devido à sua maleabilidade, sua ductibilidade, que a gente vai ver daqui a pouco, as características dos metais, é muito fácil tornar o ouro em lâmina. Okay? É tanto que Rutherford utilizou uma lâmina de ouro no seu experimento. Ok, mas tia, o ouro que eu conheço, o ouro que eu vejo, o ouro que tem na segunda imagem, a barra de ouro é dura, muito difícil de quebrar. O ouro que você encontra na barra não tem apenas ouro, ok? Vai ter outros metais, ou vai ter uma liga metálica. Eu vou ter mais de um elemento diferente presente naquela barra, o que vai dar a dureza desse metal, beleza? Mas o ouro sozinho, ele é extremamente maleável. Mas quando eu ligo a ele a outros metais, ele fica durinho, belezinha? Então aquela barra de ouro, aquela aliança, né, que seu namorado lhe deu, a aliança, ali não tem só ouro, viu, gata? Algumas nem banhada de ouro é só banhada de um amarelo, tá? Outros metais que a gente encontra aqui, temos, né,
como exemplo para vocês o latão, o alumínio, o ferro, a prata, o chumbo, o aço, o cobre. O chumbo foi muito utilizado na construção civil há muitos anos, mas hoje em dia não se recomenda devido à sua toxicidade, ok? Ferro é muito utilizado na indústria, a prata, o alumínio extremamente utilizado, né, na nossa indústria. A gente tem vários objetos de prata, de alumínio, né? E temos também esses metais, eles podem ser utilizados para ser feitos fios, pois mais adiante a gente vai ver as características dos metais, e uma dessas características é a facilidade que o metal tem de se transformar em fio, ok? E aí, eu quero também ressaltar para vocês a presença do cobre no nosso cotidiano. O cobre, ele é encontrado aonde? Nos cabos de energia elétrica. Devido que o seu grande potencial de condução de eletricidade. Os metais, eles são bons condutores de eletricidade. Por isso que utiliza um metal, né, nos cabos de eletricidade. Claro que o cabo em si não é feito de metal, tá? Dentro do cabo, eu que vou ter o cobre. Por fora dele, né, ali é um plástico. Aí vai ser o quê? Isolante. Porque imagine se não tivesse nada recobrindo esse cobre, né? A gente vai ver, ele é um bom condutor de eletricidade. Se ele não tivesse sendo recoberto por um isolante, ia ser bem fácil levar choque, né? Você quer levar um choque? Não, né? Bom, esses metais, boa parte, a grande maioria, em geral, né? Eles não são encontrados em sua forma atômica na natureza, mas sim na forma mineral. Encontrado o quê? Os minérios. E desses minérios é que a gente vai retirar o que? Esses elementos, ok? Lembrando, nesses minérios, eles vão estar combinados com outros, tá? E aí, na última imagem que eu coloquei aqui para vocês, eu tenho exatamente esses minérios, né? Eu tenho a bauxita, tenho a native copper, a galena, ok? A bauxita, por exemplo, né? Eu encontro o que na bauxita? O alumínio. Consigo tirar alumínio da bauxita. Da hematita, eu consigo tirar o ferro. A cúbrita, eu consigo tirar o cobre. Do minério galena, eu consigo tirar o chumbo. Da pirolucita, ou nomezinho mesmo, né? Eu consigo tirar o metal manganês, ok? Então, a partir desses minérios, eu consigo tirar os meus metais, belezinha? Bom, quando a gente fala sobre minérios, né? A gente fala também da questão comercial, da questão de money no bolso, é tudo o que eu quero, não só eu, mas todo mundo quer money no bolso, né? Então, os metais, eles são encontrados na natureza, combinados a outros elementos químicos, não se encontram isolados. Apenas a prata, o ouro e o cobre são encontrados na forma de substâncias simples. Eu vou encontrar só ouro, só prata e só cobre. Beleza? Eles não vão estar ligados a outro elemento químico. Tia, o que é um elemento químico? Um elemento químico é quando eu tenho o mesmo tipo de, a mesma quantidade de prótons nos dois átomos, né, no mesmo átomo. Lembrando, a quantidade de prótons ela é a grande identidade, é o CPF do átomo. Desculpa. Porque cada átomo tem uma quantidade específica de
prótons. Eu não vou ter átomos com a mesma quantidade de prótons, ok? Então, elemento químico corresponde ao quê? A quantidade de prótons de um mesmo átomo, beleza? Quando o mineral tem valor econômico, ele é denominado minério, ok? Lembra lá que eu falei que os metais são encontrados aonde? Nos minérios, né? No mineral, na pedra lá, ok? E aí, quando essa pedra, né, esse minério, ele tem um valor econômico, ele é chamado de minério, ok? Quando esse mineral tem um valor econômico, eu denomino ele de minério. E aí eu trouxe aqui uma imagem para vocês de alguns desses minerais, né? Como eu disse, o ouro, o alumínio, temos também o quartzo, aí, o ferro, a esmeralda, o carvão, são todos minerais, né? Que devido ao seu valor econômico, eles são denominados de minério. Há muitos e muitos anos se vem a procura desses minérios, desde os primórdios, desde ali da época dos egípcios, né? Da idade da pedra, da idade da pedra lascada, da pedra polida, né? Onde estava começando o quê? O trabalho com aquelas pedras, com aqueles minerais, ok? Aí o homem, aos poucos, foi descobrindo como utilizar esses minerais, como eles poderiam ganhar com esses minerais e o que esses minerais poderiam fazer para melhorar a vida deles. Ok, o valor econômico e o valor em relação ao que? A outros objetos que poderiam ser feitos utilizando esses minerais. Belezinha? Então, vamos continuar. Bom, gente, para extrair o metal do minério, é preciso submeter esse mineral a um tratamento metalúrgico, ok? Então, eu vou aplicar o quê? Técnicas metalúrgicas. Mas, tia, o que são técnicas metalúrgicas? Trata-se de aplicação de um conjunto de processos industriais por meio dos quais o metal é obtido após passar por uma transformação química. A tia falou 1 quilo, eu não entendi 1 grama. Muita calma nessa hora, vamos lá, para entender, né? Como é essa técnica? Eu vou pegar o meu mineral, vou realizar várias transformações químicas nesse mineral até obter o meu metal. Vou pegar o meu mineral, fazer transformações químicas nele e aí eu vou obter o meu metal. A gente vai ver um pouquinho mais daqui a pouco. Calma, relaxa, respire, flutua. Okay? Entre os diversos metais obtidos por essa técnica, o ferro ganha destaque pelo volume e importância de sua produção, a fim de atender à indústria de aço. E falando sobre indústria de aço, que vem crescendo cada vez mais no nosso Brasil, a gente fala sobre as siderúrgicas. Okay? Tia, quem são as siderúrgicas? Elas são as produtoras de aço. Elas que vão realizar técnicas metalúrgicas para a obtenção do metal ferro. Ok. Beleza. Ferro não, desculpa, aço. O aço, tá? E aí, ela vai aplicar várias técnicas de obtenção desse metal. Beleza? E aí, quando a gente fala de siderúrgicas, principalmente aí no pecenzinho de vocês, né? Peção meu, pecém seu, pecém nosso. A gente tem uma siderúrgica aí, né? Vocês já tiveram a oportunidade de ir na siderúrgica de Pecém? Bom, a tia aqui teve essa oportunidade. Eu fui e fiquei admirada.
É incrível como é feito o ferro, como é feito o aço, né? É um processo enorme. Bota nome nisso, né? Eu me senti numa pequena cidade, onde cada setor ali era uma partezinha da cidade, né? Que basicamente seria isso, que cada partezinha na siderúrgica, ela vai ser responsável por um processo, um processo químico que vai estar acontecendo com o meu mineral, até a obtenção do meu minério, né? O produto final, ok? É um processo longo, cheio de etapas, tá? E aí, na cidade de vocês têm um melhor exemplo, né, dessas técnicas. Vocês têm uma siderúrgica, né? Então, vocês conseguem aí ter essa oportunidade de conhecer mais sobre como ocorre a formação, a obtenção desse metal. Belezinha? O processo siderúrgico, ele muda por completo as características das substâncias químicas envolvidas. Os átomos do óxido de ferro, ele vai reagir, né? Antes que ele estava unido ao oxigênio, ele vai quebrar essas ligações covalentes que estavam ocorrendo com o oxigênio e vai passar a se unir a outro átomo de ferro por meio de ligações metálicas. Mas, tia, como é que ocorre? Esse processo ele ocorre em etapas. Temos a etapa 1 e a etapa 2. A inglês da tia não é tão ruim assim, tá? Então, vamos lá para a etapa 1. Eu vou ter o quê? Eu vou ter o carbono reagindo com o gás oxigênio e vai ocorrer a formação do quê? Do monóxido de carbono, ok? Na primeira etapa, eu vou reagir o carvão com o oxigênio e vou ter a formação do monóxido de carbono. Esse monóxido de carbono é muito importante, por quê? Porque eu vou utilizar ele na minha segunda etapa. Então, vamos para a etapa 2. Na etapa 2, eu vou pegar o que? O óxido de ferro 3, que é o Fe2O3, é o óxido de ferro 3, e vou reagir com o monóxido de carbono da etapa 1, ok? Eu vou pegar o óxido de ferro 3, vou reagir com o monóxido de carbono da etapa 1. As ligações entre ferro e oxigênio, que é uma ligação covalente, se é uma ligação covalente é o que? O compartilhamento de elétrons, ok? Eu vou quebrar essas ligações. E aí, esse ferro vai se unir a outro átomo de ferro, ok? E o oxigênio, ele vai se juntar com o monóxido de carbono. E aí, a ligação que vai ocorrer entre ferro e ferro é uma ligação metálica. Lembrando, uma ligação metálica é uma ligação entre dois metais, belezinha? E o oxigênio que estava no óxido de ferro vai se ligar ao monóxido de carbono, formando agora o dióxido de carbono, ok? Então, na primeira etapa, eu vou ter o carvão reagindo com o oxigênio, formando o monóxido de carbono. Esse monóxido de carbono vai ser reagido com o óxido de ferro 3 na segunda etapa, ok? O oxigênio e o ferro, né, vão quebrar a ligação covalente neles e esse ferro vai se ligar a outro ferro, formando o que? Uma ligação metálica entre ferro e ferro, ok?
E esse oxigênio do dióxido de ferro 3 vai se ligar com o monóxido de carbono, formando o dióxido de carbono. Então, de uma reação dióxido de ferro 3 com monóxido de carbono, eu tenho a formação do ferro e do dióxido de carbono. Mas, tia, ok, a tia falou das equações químicas, do processo equacional químico, né? Como é que acontece em relação às equações. Mas como é que ocorre propriamente dito esse processo? Porque a gente não visualiza esses átomos, essas moléculas durante esse processo, né? Então, vamos observar aqui a obtenção do ferro a partir de minério, ok? Então, vamos ver aqui como é que ocorre a obtenção do ferro a partir do minério, beleza? E eu trago para vocês esta linda e maravilhosa imagem. Vocês estão observando esse forno? Esse forno é chamado de alto forno, ok? Esse forno é chamado de alto forno, ok? O ferro produzido no alto forno é chamado de ferro gusa, ok? O nome desse forno é alto forno. O ferro produzido no alto forno é chamado de ferro gusa. Esse ferro ele é quebradiço e considerado uma mistura, podendo conter até 5% de carbono, além de outros metais, né? Outros elementos, como o fósforo, o silício, o manganês, o enxofre, ok? Então, eu vou ter o ferro, vou ter ali nesse ferro carbono e outros elementos, tá? E aí, esse ferro não é o ferro comercial. Por quê, tia? Porque ele é quebradiço. Você vai usar um ferro quebradiço na indústria, vai utilizar ali na indústria de construção, né? Civil, um ferro que quebra fácil. Não, você não vai utilizar. A partir da produção do ferro gusa, você vai unir ele a outros metais e aí vai ocorrer a formação do ferro comercial. Belezinha? Ok? Então, a partir da produção do ferro gusa, né, vai ser gerado ferro comercial, tá? E aí, como é que ocorre, né, a produção desse ferro gusa? Aí vocês podem observar na imagem. Primeiro, olhando à esquerda de vocês, eu tenho o carvão, minério de ferro e fundente, né? Pode ser usado carvão mineral ou vegetal. O minério de ferro usado é uma forma tratada do minério bruto. Ele apresenta tamanho e composição aproximadamente constante. O calcário, que é o CaCO3, o fundente mais comum da indústria siderúrgica, é responsável por auxiliar na remoção de impurezas do minério, tá? Esses são um material que vai ser utilizado. Se vocês observarem, tem aí uma esteira que vai estar levando esse carvão, esse minério de ferro e esse fundente, tá? Ele é levado até o alto forno. No alto forno, bem em cima do alto forno, eu tenho o quê? A saída de gases. Os gases liberados, eles podem ser queimados e usados para aquecer o próprio alto forno ou gerar energia elétrica. Esses gases que vão estar sendo liberados, eles são utilizados, né, para aquecer o próprio alto forno, como também para utilizar na energia elétrica, tá? Aí o que vai acontecer, né? Se vocês observarem, eu tenho temperaturas diferentes no meu alto forno. Eu tenho uma temperatura que varia de 250 graus Celsius a 1500 graus Celsius. Pense como é quente. Tia, é bem pouquinho quente? É bem pouquinho quente, viu? Para dizer ao contrário. É 1500 graus Celsius. É muito quente, tá? Nas partes ali em torno de 700 graus Celsius, vai ocorrer o quê? A reação do minério de ferro com monóxido de carbono.
Então, ali já vai ter o processo já da segunda etapa, né? Que a gente viu anteriormente. O CO, o monóxido de carbono, sobe e encontra o óxido de ferro descendo. E aí a reação entre eles gera o dióxido de carbono e o ferro metálico, que é a segunda etapa que a gente viu anteriormente, tá? E aí, em torno de um pouco menos de 850 graus Celsius, ocorre a reação de dióxido de carbono com o carvão, que é o que é a nossa primeira etapa. A reação do carvão que está descendo com o dióxido de carbono que está subindo gera o monóxido de carbono. Lembrando, primeiro eu vou gerar o monóxido de carbono, que aí esse monóxido de carbono vai subir, reagir com o óxido de ferro 3 e vai ocorrer a formação do quê? Do dióxido de carbono e do ferro metálico, tá? Na temperatura de 850 graus Celsius, ocorre a decomposição do fudendo e a formação das escórias. O fudendo, que geralmente é o calcário, que se decompõe nesse caso em óxido de calcário e CO2. O óxido de cálcio reage com diversas impurezas e gera uma mistura que pode ser retirada separadamente, chamada escória, tá? E aí ali eu tenho a saída do meu ferro gusa, tá? Se vocês observarem bem, né, eu tenho essa rampinha aqui, onde vai estar saindo, eliminando o meu ferro gusa. Lembrando, lá por cima sobe o carvão, o minério de ferro e o fudendo, e embaixo vai sair o ferro gusa, o ferro produzido, tá? O alto forno pode ou não estar acoplado às demais etapas de obtenção de outros tipos de ferro. Quando está acoplado, o ferro gusa segue para as demais etapas. Quando não está, o produto final, os lingotes de ferro gusa. O ferro gusa tem alto teor de carbono e, como eu disse anteriormente, ele é quebradiço. Por isso, ele não apresenta aplicações diretas. Eu vou utilizar esse ferro gusa para produzir o meu ferro comercial, ok? Eu não vou utilizar o ferro gusa já no comércio. Eu vou fazer uma transformação, uma modificação nele, para até mesmo dar uma dureza nele, já que ele é extremamente quebradiço, tá? E aí eu tenho ali perto de 1500 graus, ocorre uma reação de oxigênio com carvão. O oxigênio aquecido sobe e reage com o carvão descendo e gera o dióxido de carbono, ok? E essas são as etapas do processo, né, de obtenção do ferro gusa, ok? Lá em cima está entrando o carvão, o ferro e o fudendo, e embaixo eu tenho o meu ferro gusa. Mas lembrando novamente, o ferro gusa, ele não é o ferro que é utilizado no comércio. Eu vou pegar esse ferro, ligar ele a outro metal para ter o ferro que eu uso comercialmente. Mas vamos compreender aqui como é que ocorre propriamente dito a ligação metálica, né? A gente falou que a ligação metálica é uma ligação que ocorre entre dois metais, né? Eu tenho o metal 1 se ligando ao metal 2, e a gente viu o que são os metais, o que são essas ligas metálicas, não é? Então vamos entender como é que ocorre essa ligação metálica. Belezura? Então vamos lá. É uma ligação que ocorre entre metais, como eu já disse. Os metais, eles são muito eletropositivos. Tia, o que quer dizer que um metal é muito eletropositivo? Um metal, ele tem a tendência de perder elétrons. Lembrando, quando um átomo, ele
perde elétrons, ele se torna um íon, ele fica carregado positivamente, ele vira um cátion, ok? Então, os metais, eles possuem a tendência de se tornarem cátions, ok? De perder elétrons, essa é a tendência deles. A moda deles é perder elétrons, tá? O que faz com que eles fiquem carregados positivamente. Ocorre a liberação parcial dos elétrons mais externos com consequente formação de cátions. Como eu falei, né? Essa parte mais bonitinha, basicamente é o que eu falei nesse instante, que diz o quê? Que os metais, eles possuem a tendência de perder elétrons. Como eles possuem a tendência de perder elétrons, eles vão formar cátions, vão ficar carregados positivamente. Segundo o modelo de Kerr, né, Paul Kerr, os átomos metálicos liberavam um gás de elétron, ou também denominado como mar de elétrons. Para ser mais clara para vocês, esse modelo de Kerr, Paul Kerr, ele veio mais explicar a natureza elétrica da ligação metálica, dos metais, tá? Mas esse modelo contribuiu para o quê? Para a compreensão da ligação metálica, a ligação entre dois átomos. E em relação à denominação, é mais comum, você vai encontrar mais em livros, em questões, tanto aqui da escola quanto questões do vestibular, mar de elétrons ou nuvem de elétrons, tá? Gás de elétrons veio no livro de vocês, mas não é muito comum, tá? Normalmente vem mar de elétrons ou nuvem de elétrons. O que são, né, esse mar de elétrons, essa nuvem de elétrons? Lembra? Os metais, eles tendem a perder elétrons. Então, como eles vão perder esses elétrons, eles têm a tendência de perder esses elétrons vão ficar ali soltos, ok? Pense numa barra de ferro. Essa barra de ferro vai ter o quê? Vários elétrons livres, né? Eles vão estar lá doidando sozinho, assim, ninguém me pertence, vou viver minha vida como eu quiser. Então, eles vão estar livres desses elétrons. E incrustados, colocados, mergulhados nesse mar de elétrons, a gente vai encontrar os cátions, ok? Os cátions. No mar de elétrons, eu vou encontrar os cátions, belezinha? E aí, esses cátions vão ter uma interação com esses elétrons. Vai ocorrer o que? Uma interação eletrostática, uma força eletrostática extremamente grande, o que vai dar alto ponto de fusão e de ebulição na ligação metálica. Ok? Então, essa interação entre os elétrons e os cátions, né? Lembrando, esses que estão com essas bolinhas azuis, que estão com sinal de mais, eles são quem? Um cátion metálico. As bolinhas que não têm nenhuma carga é um átomo neutro. E as bolinhas pequenininhas são os elétrons, tá? Tia, o que é um átomo? A gente já viu, a gente viu os modelos atômicos, né, galera? Lembrando, se é um átomo, ele não possui carga, ele é eletricamente neutro, tá? Quando eu possuo carga, eu sou um cátion ou um ânion. Beleza? E aí, como eu disse, pense numa barra de ferro. Nessa barra de ferro, eu vou usar alguns átomos nêutrons, ou seja, a quantidade de prótons e de elétrons vai ser igual. Vou ter alguns cátions e eu vou ter um mar de elétrons. Eu vou ter vários elétrons livres. As interações que existem entre os elétrons e os cátions, essa força eletrostática, de atração, né? Essa força de atração, lembrando, são cargas opostas, sinais negativos e sinal positivo, ocorre que
uma atração. Vai fazer com que essa ligação tenha um alto ponto de fusão e alto ponto de ebulição. E essa quantidade de elétrons vai ser como se fosse uma cola. É ela que vai atrair o quê? Os núcleos dos átomos. Lembrando, no núcleo do átomo eu vou encontrar quem? Os prótons, belezinha? Então, como os prótons são positivos, eles vão sofrer uma atração por quem? Pelos elétrons. E aí esse mar de elétrons vai ser como se fosse a cola para ligar um átomo no outro. Lembrando que a principal característica de uma ligação metálica é uma ligação que ocorre entre um metal e outro metal. Quando eu tenho um metal com outro metal, eles realizam uma ligação metálica. E aí, como é que essa ligação se dá? Se dá devido ao mar de elétrons presentes naquele local que eles estão interagindo, ok? Que vai fazer com que os núcleos se atraem, né? Os núcleos, eles vão vai ser atraído pelos elétrons. E aí esses elétrons, esse mar de elétrons, vai ser a cola para unir esses átomos, para que tenha essa ligação entre eles, beleza? Então, quem é que vai ligar um átomo no outro? O elétron do mar de elétrons, belezinha? Qualquer dúvida, se não entendeu, se ficou complicado, se ficou assim confuso, pergunta lá no grupo. Tira sua dúvida sem problema nenhum, tá? Então, vamos continuar. Vamos ver agora as características das ligações metálicas, belezinha? Primeiro, ela não é direcionada. Como assim ela não é direcionada? Como a gente viu, esses elétrons, eles estão livres, estão se movimentando de forma desordenada, ou seja, eles não têm uma direção específica. Okay? Vai ocorrer uma interação entre esse elétron e um cátion de forma desordenada, ou seja, esse elétron ele pode ter uma reação, né, reagir ali com um cátion na sua frente, do seu lado, embaixo, em cima, não tem uma direção específica. A atração, a relação entre a atração entre um cátion e um elétron, ela não acontece com uma direção específica. É por isso que uma das características da ligação metálica é o não direcionamento, ok? Ela não é direcionada. Isso por quê? Porque os elétrons livres se movimentam de forma desordenada. Tia, os bichinhos estão muito loucos? Tia, os bichinhos estão muito loucos. Exatamente. Os bichinhos estão muito loucos. Quem são esses bichinhos? Os elétrons. Eles estão se movimentando desordenadamente. Estão bem doidão. Beleza? E esse tipo de ligação, ela só acontece nos estados sólidos e no estado líquido. Ela não acontece no estado gasoso, ok? Então, questão de prova. É verdadeiro ou falso? A ligação metálica acontece no estado gasoso. 5, 4, 3, 2, 1, 0. E aí, qual é a resposta? Eu espero que você tenha respondido falso, né? A ligação metálica ela não acontece no estado gasoso. Ela só acontece no estado sólido e líquido. Agora vamos ver as propriedades da ligação metálica. Então vamos ver as propriedades dos metais. A primeira propriedade que a gente vê é que os metais eles são sólidos na CNTP. Tio, o que é CNTP, meu Deus? CNTP é a sigla para condições normais de temperatura e pressão. Ó, preste atenção nessa sigla, você vai ver muito ela ainda, tá? Principalmente quando a gente for estudar gases, tá? CNTP é condição normal de temperatura e pressão. Então, os metais, nas condições normais de temperatura e pressão, são sólidos. Porém, entretanto, toda vírgula, temos uma exceção, o mercúrio. O mercúrio, em temperatura
e pressão em condições normais, ele se encontra no estado líquido, ok? Se é aquele mercúrio que tem naquele termômetro antigo da mamãe, exatamente, aquele mercúrio presente no termômetro antigo da sua mamãe. Ok, vamos para a próxima propriedade. Possuem brilho característico. Okay? Os metais, eles possuem brilho característicos. Isso devido a quê? Os elétrons livres na superfície do metal absorvem e emitem luz, o que faz ter aquele material ter um brilho. Ok, vamos para a próxima propriedade. Como eu falei anteriormente, eles possuem altos pontos de fusão e de ebulição. PF é ponto de fusão, não é prato feito, por favor. PF não é prato feito aqui na química. PF é ponto de fusão e PE é ponto de ebulição, ok? Então, os metais, eles possuem altos pontos de fusão e de ebulição. Tia, por quê? Bom, eu falei nesse instante, mas vamos lá falar de novo. Isso é devido ao quê? A força de atração entre os átomos ser muito forte. Ok? Devido ao quê? Um mar de elétrons. Ok? Então, vamos para a próxima propriedade. São maleáveis, ou seja, ele possui uma facilidade de formar lâminas. Lembra lá que eu falei sobre o ouro? Que o ouro era extremamente maleável, foi até utilizado lá no experimento de Rutherford. E também eles são dúcteis. E o que quer dizer dúcteis? Que eles possuem facilidade para formar fios, né? O cobre, ele é bem dúctil, ele tem uma facilidade de formar fios, ok? Formar fios, não, né? Dá para transformar ele em um fio, beleza? Os metais, eles também são bons condutores de calor e eletricidade. Falei lá no início do vídeo, né? Ok? Essas foram as características, né, das nossas... as características não, desculpa. Essas são as propriedades dos nossos metais. Ok? Vamos continuar. Agora vamos falar de liga metálica. Olha, presta atenção, estou falando de ligação metálica, estou falando de liga metálica, tá? E o que é uma liga metálica? Eu já falei, mas vamos recapitular para ver se você ainda lembra. A liga metálica é uma mistura de substância cujo componente principal é um metal, ok? Uma liga metálica é uma mistura de substâncias cujo componente principal é um metal. Se eu posso ter outra coisa além do metal? Posso, ok? Lembrando, ligação metálica ocorre uma ligação entre dois metais. Liga metálica, eu vou ter uma substância que vai estar misturada, metal e outro componente. Mas quem é o componente principal? O metal. As propriedades da liga metálica são distintas em relação aos seus componentes e dependem de uma série de fatores. As ligas metálicas podem ser classificadas em dois grupos. Quais são eles? Ligas ferrosas, que são aquelas que apresentam o elemento ferro como constituinte principal, e ligas não ferrosas, são aquelas que não apresentam o elemento ferro como constituintes. Então, vamos lá. Ligas ferrosas. Meu componente principal é o ferro. Ligas não ferrosas. Olha o não na frente. Significa o quê? Que eu não vou ter ferro na minha liga. Beleza? Fácil, né? Agora, a gente vai ver as propriedades das ligações, ou das ligações não, das ligas metálicas. Quase que eu erro. As ligas metálicas, elas costumam ser duras, possuir alta condutividade elétrica, ou seja, conduzem bem eletricidade,
Possuem alta condutividade térmica, ou seja, conduzem bem a temperatura. Possuem elevada temperatura de fusão. Tem infusão, mas é difusão, tá? Elevada temperatura de fusão. Brilho intenso também. Alta resistência mecânica, ou seja, ela não é quebradiça. E aí a gente fica por aqui. Obrigada. Até a próxima. Qualquer dúvida, assista de novo o vídeo. Se a dúvida persistir, procure no grupo. Estarei lá para tirar todas as suas dúvidas. Não esqueça de ler o livro, fazer as atividades. E vamos lá, gente, estudar. Ok? Então, ficamos por aqui e até a próxima aula. Qualquer dúvida, né? Já sabe onde me procurar. Beijos e até, meu povo. Bye, bye, povo.